Olá, graças a Deus, mais um grande dia, como sempre, uma grande oportunidade, um privilégio imenso, maravilhoso, como sempre, poderoso, poder compartilhar nossa leitura bíblica, as sagradas escrituras que falam, se revelam dia após dia ao nosso coração. E quanto mais tivermos esse querer, esse entendimento, em querer estar próximo a Deus, estar o conhecendo dia após dia, isso é algo maravilhoso. E aqui em Juízes 16, estão falando sobre o Sansão, que nasceu para ser realmente um campeão, o libertador, do povo de Israel contra os filisteus, enfim. E aí Sansão liderou Israel durante 20 anos, quando estavam os filisteus dominando. E aí, certa vez, Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Viu que ele queria casar, e ele foi enganado, enfim, ela é Tímina. Então, em Gaza, ele encontrou uma prostituta e disseram ao povo de Gaza: Sansão está aqui. Então, cercaram o local e ficaram à espera dele a noite toda, junto à porta da cidade. Não se moveram a noite inteira, dizendo: ao amanhecer o mataremos. Sansão, porém, ficou deitado só até a meia-noite. Levantou-se e agarrou firme a porta da cidade com os dois batentes e os arrancou, com tranca e tudo, pôs tudo nos ombros e levou ao topo da colina que fica defronte de Hebrom. Tanto era a força deste homem. Depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, chamada Dalila. Os líderes dos filisteus foram dizer a ela: veja se você consegue induzi-lo a mostrar-lhe o segredo da sua grande força e como poderemos dominá-lo, para que o amarremos e o subjuguemos. Cada um de nós nos dará a você 13 quilos de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: conte-me, por favor, de onde vem a sua grande força e como você pode ser amarrado e subjugado. E respondeu-lhe Sansão: se alguém me amarrar com 7 tiras de couro ainda úmidas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Vê que Sansão, ele gostava dos seus enigmas, e agora brincando com a Dalila, brincando com fogo, como se diz aí no mundo aí fora. Então os líderes dos filisteus trouxeram a ela 7 tiras de couro ainda úmidas, e Dalila a amarrou com elas. Tendo homens escondidos no quarto, ela o chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Mas ele arrebentou as tiras de couro como se fosse um fio de estopa, posto perto do fogo. Assim não descobriu de onde vinha a sua força. Disse Dalila a Sansão: você me fez de boba, mentiu para mim. Agora conte-me, por favor, como você pode ser amarrado. E ele disse: se amarrarem firmemente com cordas que nunca tinham sido usadas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Dalila amarrou com cordas novas. Depois, tendo homens no seu quarto escondido, ela o chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Mas ele arrebentou as cordas de seus braços como se fosse uma linha. Tanto era a força deste homem, que assim Deus o capacitou com tamanha força. E disse então Dalila a Sansão: até agora você me fez de boba e mentiu para mim. Diga-me como pode ser amarrado. Ele respondeu: se você tecer um pano, as 7 tranças na minha cabeça e eu prender com uma laçadeira, então ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Assim, enquanto ele dormia, Dalila teceu as 7 tranças da sua cabeça num pano e o prendeu com a lançadeira. Novamente ela o chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Ele despertou do sono e arrancou a lançadeira e o tear com os fios. Então ela lhe disse: como você pode dizer que me ama, se não confia em mim? Essa é a 3ª vez que você me fez de boba e não me contou o segredo da sua grande força. E importunando o tempo todo, ela o cansava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Olha só, como isso aqui é muito interessante nós pararmos aqui um pouquinho e analisarmos. Dia após dia, ela o cansava de tanto falar sobre o assunto, ficando ele a ponto de morrer. Um homem que era tão forte, tão assim determinado pela força que Deus lhe deu, conforme ele arrancou as portas da cidade,
Ele pegou as raposas, enfim, colocou fogo, tudo no milharal dos filisteus. Quer dizer, o homem estava sendo realmente honrado pela sua força, as pessoas com medo, matou mais de 1.000 homens com uma queixada, enfim, os feitos de Sansão. E aonde então aqui a mulher tentando descobrir qual era o seu segredo, ele brincando com ela, disse que pegasse as 7 de couro, e úmidas ainda, ia manter ele fraco. Depois as cordas, né, se nunca tivesse sido usada. Depois então as 7 tranças que foi feita juntamente com a lançadeira, enfim, tudo isso ele estava brincando. Mas ela não parou, ela insistiu. Dia após dia ela importunava o tempo todo. Ah, você não ama, você não confia em mim. Imagine uma pessoa que começa a batalhar em cima disso, falando para outra: você não me ama, você só me engana, você isso, aquilo, outro. Porque as palavras têm poder em todos os momentos, tanto de abençoar como amaldiçoar e levar a pessoa realmente a um fracasso, uma vergonha, uma derrota, uma humilhação, enfim. E assim, o Sansão, ele foi envergonhado. E quando então Dalila viu que Sansão lhe tinha, por isso ele lhe contou o segredo. Jamais se passou navalha em minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu, desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, minha força se afastaria de mim, e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. E na verdade não porque o cabelo lhe dava força, mas foi o voto que fez com Deus em não cortar o cabelo, ser nazireu desde quando ele nasceu, enfim. Até então ele tinha sido honrado pelo próprio Deus, mesmo ele tendo feito algumas coisas que Deus não tinha se agradado, mas Deus era com ele. E, enfim, mas aqui então ele acabou entregando realmente o seu segredo, entregando a aliança que ele tinha feito com Deus e essa coisa toda. Então, quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou essa mensagem aos líderes dos filisteus: subam mais dessa vez, pois ele me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela, levando a prata, fazendo-o dormir no seu colo. Ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele, e assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. Então ela chamou Sansão: os filisteus estão te atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Essa frase aqui é o que tem que nos trazer um temor muito grande. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei, mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Os filisteus o prenderam, furou os seus olhos e o levaram para Gaza, prenderam-no com algemas de bronze e o colocaram a girar um moinho na prisão. Mas logo o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. Então os líderes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagon e para festejar, comemorando sua vitória. E assim diziam: o nosso Deus entregou o nosso inimigo em suas mãos. Porque Sansão veio para libertar, e por 20 anos já estavam libertos praticamente esse povo. E quando o povo viu, louvou o seu Deus. O nosso Deus nos entregou o nosso inimigo, o devastador da nossa terra, aquele que multiplicava os nossos mortos. Com o coração cheio de alegria gritaram: traga-nos Sansão para nos divertir. E mandaram trazer Sansão da prisão, e ele os divertia. E quando o puseram entre as colunas, Sansão disse ao jovem que o guiava pela mão: põe-me onde eu possa apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu me apoie nelas. Homens e mulheres lotavam o templo, todos os líderes dos filisteus estavam presentes. No alto tinha uma galeria, e havia cerca de 3.000 homens e mulheres vendo Sansão, que os divertia. E Sansão orou ao Senhor: ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez, e faze com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Então Sansão forçou as 2 colunas centrais, sobre as quais o templo se firmava, e apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, disse que eu morra com os filisteus. E em seguida ele as empurrou com toda a força,
e o templo desabou sobre os líderes e sobre tudo que o povo que ali estava. E assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Foram então aos seus irmãos e toda a família de seu pai para buscá-lo, e o trouxeram-no e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Sansão liderou Israel durante 20 anos. Então, durante 20 anos, o seu reinado, o que ele estava fazendo por Israel, porque ele nasceu com um propósito de ser realmente o libertador deste povo, para ser um campeão de liberdade, para ser um homem honrado, abençoado. Mas infelizmente ele foi roubado, foi saqueado, foi envergonhado em sua própria vida, tanto que ele foi pela própria Dalila, essa mulher que era uma prostituta, a qual ele não podia se deitar com mulher, ele não podia tocar em cadáver, ele tirou o mel do cadáver, enfim, quantas coisas que ele não podia beber, ele estava bebendo, se embriagando, enfim, e é onde então a ruína veio, a destruição veio. Mas aqui, quando ele orou ao Senhor novamente, pediu para ele desse forças para que vingasse os filisteus, por causa dos seus 2 olhos. E Deus não fez por causa dos olhos dele, mas na verdade fez porque ele queria realmente destruir esse povo que fez assim com o seu filho. Então, Deus, ele é o nosso justo juiz, nosso vingador junto ao Pai. E ele faz, ele realiza milagres, maravilhas, basta nós estarmos debaixo da sua proteção para que ele possa sempre nos abençoar. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar, vamos clamar ao nosso Deus para que ele faça justiça e opere sempre sobre nós o sobrenatural. Senhor amado Pai, mais uma vez eu peço, eu oro, eu clamo, eu peço para a tua justiça e cumprir sobre cada vida, porque o Senhor é Deus justo, como o Senhor fez com Sansão, o honrando, o abençoando, Pai, de forma muito especial, porque nada pode invalidar, nada pode impedir teu agir, teu querer e o teu trabalhar em se cumprir sobre nós. Então que o teu Espírito Santo se revele e fale de forma muito profunda, meu Pai, em nossa alma e em nosso coração. Então eu peço essa bênção e dou sempre a minha bênção, Pai, com a certeza de uma vitória, de uma resposta, de um milagre muito maior sobre as nossas vidas, porque o Senhor é fiel para isso e muito mais, Pai. Então eu peço essa bênção e dou a minha bênção sempre, sempre, em nome do Filho amado, do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe muito a sua vida, a sua casa, a sua família, e tudo venha ser transformado, restaurado pelo poder da fé, em nome de Jesus. O que precisar, pode contar conosco sempre, nós começar nossas orações, em nome do Filho amado, do Senhor Jesus.